Glória a Deus, a paz do Senhor para você que está aí nos assistindo, conectado conosco. Em nome de Jesus, nós estamos aqui ao vivo, conectado com você aí no nome de Jesus e declarando que a bênção do Senhor já está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então é uma grande bênção poder estar aqui conectado com você ao vivo no nome de Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso, quer nos abençoar, quer derramar sobre a nossa vida o seu melhor a cada instante, a cada momento. Por isso nós queremos louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor por esse dia abençoado. Queremos agradecer ao Senhor por esse tempo de bênção, por esse tempo de paz que Ele tem derramado sobre a nossa vida, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, né? Hoje nós não estamos com a nossa imagem muito boa, né? Mas glória a Deus, o áudio está bom aí. Então, glória a Deus. Eu quero agradecer ao Senhor por esse dia abençoado, por esta semana abençoada. Eu quero agradecer a Deus por esse final de semana abençoado. Glória a Deus, né? Nós estamos conectados, a Fabiana já está conectada conosco. Glória a Deus pela vida da Fabiana, no nome de Jesus, né? Que Deus abençoe cada dia mais a serva do Senhor, a serva de Deus, em nome de Jesus. Então, nós estamos aqui para deixar mais um vídeo aí. Estamos ao vivo agora, mas depois nós vamos postar no Face, no Twitter. E como sempre, né, comunicando a palavra de Deus, falando daquilo que é a palavra do Senhor, que nos abençoa, que nos guia, que nos fortalece. A palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida, no nome de Jesus. Então eu agradeço ao Senhor pela tua vida, agradeço ao Senhor, né, pela tua atenção no nome de Jesus. Agradeço a Deus pela minha casa, pela minha família, e sei que o Senhor tem uma grande bênção para nós, e nós precisamos a cada dia pregar o Evangelho, falar da palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, orar, né, ministrar, porque as pessoas estão precisando cada dia mais do Senhor. Cada dia mais as pessoas precisam de Deus, cada dia mais o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho para você evangelizar, para você falar de Jesus, para você falar daquilo que é a palavra do Senhor, para você contar o teu testemunho, falar daquilo que o Senhor fez na tua vida, falar daquilo que Deus realizou na tua vida, no nome de Jesus. E nós estamos aqui hoje, especificamente, né, para falar sobre o dia dos pais, aliás, né? Amanhã é dia dos pais e nós queremos deixar uma palavra aí no nome de Jesus, uma palavra aí para homenagear o dia dos pais, que será amanhã, uma grande bênção. E glória a Deus pela vida de cada pai, né? Você que posteriormente vai estar assistindo no Face e no Twitter, que o Senhor realmente venha te abençoar aí como homem apostólico, servo de Deus, pai de família, que faz a obra do Senhor, que serve ao Senhor. E nós estamos conectados aqui com o Face simultaneamente, né? Então, se você tiver um pedido de oração, alguma coisa, você pode fazer esse pedido de oração, pode falar conosco aqui através do Face, que nós estamos simultaneamente conectados com o Face. Glória a Deus, aleluia. Hoje, um dia muito especial, porque nós tivemos a igreja feijoada, a gravação do Renascer Praise está acontecendo agora, a gravação não, lançamento do Renascer Praise, né? Para você que congrega aí na Renascer, amanhã é dia de culto nas igrejas e com certeza você vai estar na casa do Senhor e o Senhor tem um tempo novo para nós. Passamos por lutas, por dificuldades, mas sabemos que Deus é poderoso para nos abençoar. Sabemos que o Senhor é poderoso para nos fortalecer, para nos encher, para nos fazer vencer, chegar no nosso propósito, no nosso objetivo, naquilo que é a nossa meta, naquilo que é
os nossos sonhos. Então você não se desanime de forma nenhuma, não se desanime de maneira alguma, porque o teu tempo é o tempo novo, ou seja, você está caminhando em novidade de vida para viver os milagres do Senhor, e é uma grande bênção no nome de Jesus, amém? Então você que tem orado, você que tem buscado a Deus, você que tem caminhado pela fé, né? Realmente você que tem assim realizado as coisas pela fé, né? Como eu falava ontem na igreja, no culto que eu pregava ontem na igreja, né? Nós caminhamos pela fé, nós ofertamos pela fé, nós vivemos pela fé. E tudo o que nós realizamos pela fé vai acontecer um milagre. Porque Hebreus capítulo 11, o versículo 6 diz que Deus, ele se agrada daquele que crê. Deus se agrada da nossa fé, e mais ainda, que ele é galardoador, que ele é recompensador. E se você tem fé e crê que Deus existe, ele vai te recompensar, sim, ele vai te abençoar, e com certeza você vai vencer toda luta e toda dificuldade, porque Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e você vai ser abençoado no nome de Jesus. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar problemas financeiros, profissionais, mas a palavra de Deus, ela já te preparou para você enfrentar, não é? Se alguém chegou para você e falou que a tua vida com Jesus seria um mar de rosas, mentiu para você, né? Porque na verdade a palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E esse Jesus que venceu o mundo é o Deus que nós servimos, é o Senhor das nossas vidas, é aquele que é poderoso, maravilhoso para nos abençoar e para nos marcar. Eu quero deixar com você uma palavra. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia, uma letra um pouco maior, lá no livro de 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler aqui no nome de Jesus a palavra do Senhor, amém? Então é tempo de bênção, é tempo de vitória, é tempo de você evangelizar, falar de Jesus, é tempo de você realmente tomar um posicionamento, é tempo de você fazer a obra de Deus. Você não pode ficar de forma nenhuma preso em nenhum tipo de situação, você tem que fazer a obra do Senhor, independente de qualquer coisa. Como? Evangelizando, falando de Jesus. Tem pessoas que a única coisa que ela está precisando é de uma oração, é de uma palavra, é de um direcionamento, né? Tem pessoas que a única coisa que ela precisa para ser abençoada é disso, é de receber a palavra da boca do servo de Deus, é de receber uma oração, é de ser ministrada, é de ser acompanhada, é de receber o amor de Deus através das nossas vidas, em nome de Jesus. Lá no livro de Timóteo, 1 Timóteo, Novo Testamento, lá na frente, né? Eu tenho uma palavra que eu quero rapidamente ler aqui com você que está aí assistindo neste momento, né? Você que está assistindo esse vídeo no nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outras doutrinas, nem se ocupe com fábulas, genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Amém? Então, eu quero falar para você desta palavra, é aquilo que Paulo diz no versículo 2, porque ele fala assim: Timóteo,
meu verdadeiro filho na fé. Filho na fé, né? Nós estamos aí amanhã, Dia dos Pais, um dia que todos nós estaremos comemorando aí o Dia dos Pais. Você que tem o teu pai, eu não tenho o meu, né? O meu pai já faleceu, mas nós temos um pai superior, nós temos um pai que é muito maior, que é o Senhor, o nosso Deus, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que nos abençoa, que é realmente Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nosso Pai verdadeiro, aquele que realmente entregou a sua vida por cada um de nós. Agora, nós também temos referenciais de pais, né? São homens, pessoas que nos ensinam, pessoas que nos formam, pessoas que são realmente como pais para nós. Veja só aqui no caso de Paulo e Timóteo, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha Timóteo como um filho, filho gerado pelo Evangelho, filho gerado pelo poder de Deus, filho gerado pela fé. Porque a fé, ela gera filhos. Então, nós precisamos a cada dia ter esse sentimento no nosso coração, que a fé, ela pode gerar filhos. Como assim gerar filhos? O que Paulo está falando, o que eu quero falar para você é o seguinte: nós precisamos realmente gerar filhos. Filhos de Deus. Nós precisamos gerar filhos do Senhor. Evangelizando, falando de Jesus, nós precisamos ser, em muitas situações, como pais. É verdade, nós precisamos, como em muitas situações, ser como os pais na fé e gerar filhos na fé. Gerar filhos na fé é você trazer alguém para Jesus, é você evangelizar, acompanhar, discipular, é você ministrar, é você convidar para vir na igreja, é você convidar para orar com você, para caminhar com você. Então você precisa gerar pela fé. A fé faz com que você gere, né? E o apóstolo Paulo, ele diz, né, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Você sabe que nós temos aprendido a cada dia a caminhar assim como filhos, né? A ser formado, a ser ensinado, discipulado através da palavra de Deus, né? Através do Espírito Santo de Deus, através da vida do apóstolo Estevão, que é o nosso pai espiritual, né? O nosso pai na fé, que nos levou a ser servos de Deus realmente, aí servir ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né? E nós precisamos a cada dia também dar esse fruto de fé. E saber de uma coisa, que o nosso Deus, que é realmente o nosso grande, grande Pai, nosso Deus, né? Como Jesus lá em Mateus capítulo 6, quando ele ora, ele diz: Pai nosso que estais no céu. Então, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e é aquele Pai que o que você pede para Ele, Ele pode te dar. Você sabe que um pai carnal, um pai humano, nem tudo que o filho pede, ele pode dar. Eu tenho 2 filhas, né? Mas nem tudo que elas me pedem, eu posso dar. Não é porque eu não queira dar, é porque eu não posso. Porque eu sou um homem, eu sou limitado. E todo homem é limitado. Agora, o nosso Pai Celestial, Jesus Cristo, nosso Pai, Ele é ilimitado. Ele pode fazer qualquer coisa. Então, quando você pede algo para Deus, uma coisa você pode ter certeza em primeiro lugar: Ele pode fazer. Ele quer fazer. E por que que não acontece? Aí você deve deixar de analisar a Deus, o Pai, a condição de Pai de Deus, e começar a analisar a tua condição, a condição de filho. Deus, Ele é o Pai. E com toda certeza Ele é o Pai que pode te dar qualquer coisa e pode te dar o melhor.
não é? A palavra do Senhor diz que um pai humano não nega nada ao seu filho, a não ser que ele não possa dar. Imagine Deus, que é o nosso Pai Celestial. Se você pede alguma coisa para o Senhor, é óbvio que Ele quer dar. É óbvio que Ele pode dar, porque Ele é onipotente, né? Onipotente significa o quê? Que Ele pode todas as coisas. Agora nós precisamos analisar a nossa condição de filho. Que tipo de filho nós temos sido? Que tipo de filhas nós temos sido? Que tipo de filho nós somos? Nós temos honrado o nosso Pai? Nós temos honrado o nosso Pai, o nome do nosso Deus? Nós temos honrado o nome do Senhor? Nós temos sido um bom filho? Nós temos sido aquele filho que tem um relacionamento íntimo com o seu Pai, não é? Quando Jesus ele orava lá em Mateus 6, né? A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele simplesmente quebrou com toda a religiosidade, porque os fariseus, quando eles oravam e eles diziam o seguinte: "Ô Deus de Abraão, Deus de Moisés, Deus de Jacó". Mas Jesus, quando ele orou, ele disse: Pai, Pai nosso que estás no céu. Né? Então Deus é o nosso Pai. Ele tem essa abertura para ser o nosso Pai, de querer ser o nosso Pai. Agora nós precisamos saber qual é a nossa disposição de filhos. Somos filhos, filhos obedientes, filhos que escutam o seu pai, filho que anda debaixo da cobertura do seu pai. Somos filhos que ouve a voz do pai. Somos filhos que caminham de acordo com aquilo que o seu pai obedece, de acordo com aquilo que o seu pai manda, que obedecemos ao nosso pai, nosso Deus. Então nós precisamos analisar a nossa condição de filhos, porque pai nós temos. Deus é o nosso Pai Supremo, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele quer nos dar o melhor. Ele pode nos dar o melhor. E se muitas vezes nós não vivemos aquilo que é o melhor de Deus, é porque precisamos analisar a nossa condição de filho. Né? O nosso pai não está errado. O nosso pai, ele não é impotente. Ele pode tudo. O nosso pai, ele não é incapaz. Ele é capaz de realizar o possível e o impossível. O nosso pai, ele não é um pai rigoroso, né? Um déspota, um Deus terrível que castiga, um Deus que manda enfermidade sobre a vida das pessoas, né? Não, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que ama de uma forma sobrenatural. O amor de Deus é algo que ultrapassa todo tipo de limitação carnal, né? Sentimental, né? Porque o amor de Deus é o amor divino. E esse é o amor de um pai. Um pai que entregou o seu único filho pela vida daqueles que ama, como está lá em João 3,16. Então você deve agradecer a Deus porque você tem um pai maravilhoso, um pai maravilhoso chamado Jesus Cristo, teu Deus. Você não está só, você não é órfão, você tem um pai que te adotou, que te acolheu, que te recebeu em condição de filho. Agora você deve simplesmente ser um filho exemplar. Você deve, aliás, você não, nós, né? Nós precisamos a cada dia ser um filho melhor. E o que eu quero falar para você é exatamente isso. Vamos ser um filho melhor para o nosso Deus. Evangelizando, falando de Jesus, ganhando vidas para o Senhor, né? Ganhando filhos para Deus, ganhando filhos na fé para Deus, porque filhos que se ganham na fé
não são para nós. Não, é para Deus. Aquilo que você conquista pela fé é para Deus, é para o Senhor. Então, uma vida que você ganha, ela pertence a Deus. Você ganhou para Jesus Cristo uma alma. Você deu um pai para aquela pessoa. Você fez dela um filho de Deus através da palavra, da pregação, da oração. Então, irmãos, nós estamos num tempo que nós precisamos evangelizar, nós precisamos sair para as ruas, nós precisamos falar mais da palavra do Senhor, né? Falar mais sobre salvação, sobre o batismo, sobre unção, poder do Espírito Santo, falar mais sobre o amor de Deus fora das igrejas, né? Nas ruas, ou talvez, né, para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, no trabalho, na escola, na faculdade. Porque Jesus, ele nos enviou, né? Jesus, ele nos deu cobertura. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós já estamos debaixo da delegação, né? Ele delegou esta autoridade sobre nós. Então nós temos sim a habilitação como filhos de Deus, para falar no nome de Deus, para falar das coisas de Deus, para falar daquilo que é o nosso Pai, o que Ele quer, o que Ele pode e o que Ele vai fazer. E como filhos obedientes, nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos pregar a palavra do Senhor. Nós devemos a cada instante, né? Até mesmo em um momento de luta, num momento de dificuldade, onde de repente você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, você tem que superar aquela luta e aquela dificuldade, porque eu vou falar uma coisa para você. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que nós queremos. Nem sempre você vai ganhar. Se você ler o livro de Josué, lá no capítulo 7, você vai ver que Josué, ele perdeu uma batalha para uma cidade pequenininha, uma cidade chamada Ai. Ele tinha derrubado as muralhas de Jericó, uma grande cidade, uma cidade poderosa. E em seguida, ele sofre uma derrota. Mas aquela derrota serviu para ensinar muitas coisas para Josué. Ou seja, nem sempre você vai ganhar. Tem uma hora que você vai perder. Mas é aí que está. Porque Deus, a palavra de Deus, nos prepara até mesmo para os momentos que nós perdemos. A palavra de Deus nos prepara até para a hora que você perder. Você tem que ser um vencedor até na hora que você perder. E tem mais, que eu falo sempre, né? Você pode sofrer uma derrota, mas a derrota não faz de você um fracassado. A derrota não faz de você um fracassado de forma nenhuma. Então também não podemos ficar somente falando de discursos triunfantes, não. Não, pode haver perdas, pode haver derrotas, as coisas podem sair de uma forma que você não queria. E é neste momento que você vai se apegar com o Senhor, vai ficar firme com Deus, porque você foi preparado para ganhar e você foi preparado para ganhar até na hora que você perder. Porque Deus vai te dar força para superar. Porque Deus vai te dar força para você vencer. Então não é discurso pessimista, não, de forma nenhuma. Eu estou falando para você aquilo que é a realidade, você sabe que eu estou falando. Você tem que estar preparado para tudo, porque você é filho de Deus. E os filhos de Deus estão preparados para todas as coisas, para enfrentar todas as dificuldades, seja ela qual for. Porque você tem um Pai que vai te dar cobertura no mundo, aqui na terra, né? Ele te dá cobertura aqui na terra, e essa é a grande diferença do nosso Pai, do nosso Deus, né? Porque Ele nos dá cobertura na terra e Ele nos dá cobertura no mundo espiritual.
E quando você serve a esse Deus, você tem essas duas coberturas. Você está coberto no mundo aqui material, no mundo físico aqui terreno, mas também você tem uma cobertura espiritual do teu Pai, do teu Deus, de Jesus Cristo, teu Senhor. Então, filhos de Deus, ele tem dupla cobertura, cobertura terrena e cobertura celestial. Porque muitas vezes tem filhos que têm a cobertura terrena. De repente tem um pai que é rico, tem um pai que ama, né? Porque como eu coloquei hoje no meu Face, pai não é aquele que cria, pai não é aquele que gera, pai é aquele que ama. Só que de repente é um pai que não é convertido, não conhece ao Senhor. Ele dá toda a cobertura que o seu filho precisa, mas é uma cobertura totalmente física, totalmente humana, totalmente material. Mas quando você tem um Pai celestial, quando você tem um Pai maravilhoso, Jesus Cristo como teu Pai, você tem dupla cobertura, terrena e celestial. E quando você tem dupla cobertura deste Pai que pode te dar, Deus, o Senhor, essa dupla cobertura, então você consegue vencer todas as dificuldades, tudo que se levanta contra você, porque o teu Pai, através da palavra, ele já conferiu, ele já declarou através da sua palavra que ele te ama, que ele quer te dar o melhor e que ele sempre vai te trazer a vitória. Que ele sempre vai te trazer a vitória. Então nós somos filhos verdadeiros de uma unção que vem de Deus. Não somos filhos de homens. Não temos carne como referencial. Não temos coisas humanas como referencial. O nosso referencial está na unção que vem de Deus. O nosso referencial está na unção derramada que vem do Senhor. Nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Salvador. É a nossa referência, né? Então, você que tem aí o teu pai, né? Glória a Deus, que você realmente tem um Dia dos Pais aí abençoado. Mas lembre-se que acima de tudo você tem um Pai maior, Pai Supremo, podemos dizer assim, né? Pai Supremo, e é um Pai que te dá dupla cobertura no mundo físico, no mundo espiritual, e é um Pai que quer o melhor para você e ele pode te dar qualquer coisa porque ele é onipotente. E quero falar mais uma coisa a respeito do nosso Pai, do nosso Deus. Ele é onipresente, ou seja, ele está sempre do teu lado, porque ele pode estar sempre do teu lado. Ele vai estar sempre presente, sempre do teu lado em todos os momentos da tua vida. Ele não vai te deixar de forma nenhuma, ele não vai te deixar de maneira nenhuma, porque ele é presente. No momento de luta ele está presente, no momento de dificuldade ele está presente. Ele sempre vai estar aí do teu lado no nome de Jesus. Então que essa palavra venha te abençoar, que você tenha realmente aí um final de semana abençoado. Um abraço para a Fabiana que está nos assistindo agora. Um abraço para você que está nos assistindo aí depois de postado aí no Face, no Twitter, né, no YouTube esse vídeo. Um abraço para você, Pai, que o Senhor abençoe a tua vida como homem de Deus, homem do Senhor, né? Um abraço para todos no nome de Jesus, que o Senhor venha realmente abençoar os pais assim de forma sobrenatural. E nós somos pais guerreiros apostólicos, vamos para a guerra e o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Amém? Então Deus abençoe, né, a vida da Fabiana, serva de Deus. Obrigado por ficar conosco até agora aí, né? Abraço, beijo, Deus te abençoe, Deus te cubra e tenha certeza que você tem um Pai maravilhoso que é o Deus soberano e Ele quer o melhor para você no nome de Jesus. Amém?
Então, uma noite de paz, um dia dos pais maravilhoso e glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é quem nos guia, Deus é quem nos cuida, Deus é quem nos cobre, e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que você fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome de Jesus. Eu oro por você, eu clamo pela tua vida, ore pela minha vida, pela minha casa, e fica na paz no nome de Jesus.